Aí eu tenho dúvida em relação a isso, como, no caso, colocar o set point, colocar negócio de degelo, essas coisas assim. Até porque eu sou da refrigeração, eu sou do ar-condicionado, entendeu? Certo. E eu estou migrando para refrigeração comercial. Mas eu tenho assim muitas dúvidas em relação à parametrização dos controladores, porque não é só um, são vários. Tem Agora, várias marcas. deixa eu te perguntar. Você tem dúvida por causa do controlador, por causa de senha, aonde que está a função daquele especificamente, ou de outra marca, ou você tem dúvida da questão de você fazer uma parametrização de qualquer controlador baseado no que a câmera tem que fazer para gelar, descongelar e voltar a gelar. Você tem essa, porque se você tiver conhecimento disso, desse processo, é um processo que serve para todas. E que serve para todos os controladores, e todos os controladores têm os parâmetros. É uma coisa. Agora, se você tiver dúvida com o controlador, por exemplo, da Fugauge, da Corel, da Direl, ou, sei lá, daquela Invence, aí você tem que pegar o manual dele, de cada um, e ler para saber o que ele faz, como entra, como não entra. Aí é complicado mesmo, isso aí é uma coisa pessoal, não tem jeito, eu não tenho como explicar. O que eu explico? Eu explico o que você tem que fazer para deixar a câmera funcionando bem. Então, aqui tem um processo que não muda. O que é? A refrigeração, né? O tempo que a câmera vai ficar funcionando, que o compressor vai estar ligado. Aonde o controlador joga um sinal. E aquele sinal pode ser para o motor, pode ser para uma válvula solenoide, quer dizer, aí depende da instalação elétrica, né, do comando. Mas em si é o sinal de saída do controlador. Então, todo controlador tem uma saída para o compressor e uma saída para o ventilador, ou só uma saída para o compressor, dependendo da marca e modelo. Mas a saída para o compressor todos têm. Então, aquela saída vai estar ligada, esse é o processo de refrigeração. É o primeiro processo. Aí a câmara vai trabalhar, a câmara, a geladeira, o expositor, independente do equipamento, ela vai trabalhar até atingir a temperatura desejada dentro do ambiente do equipamento, que a gente chama de set point, né, o ponto de parada. Então, quando ele atinge o set point, a temperatura ideal que você programou nele, lá colocou a temperatura, eu quero dizer 0 grau, aí ele vai, quando chegar em 0, ele vai parar. Essa é a refrigeração, beleza? Essa é a refrigeração para todos, para todo. A geladeira em casa é assim, ela gela e para, né? Esse é o primeiro ciclo. O segundo ciclo, eu vejo que é o diferencial de temperatura, né? Que é o diferencial de set point. É onde ele para e depois vai voltar a gelar. Quer dizer, ele vai parar um pouco, a temperatura vai subir e ela vai ligar. Então, esse é o ciclo, é o diferencial de temperatura. Todos têm. Uma geladeira doméstica tem isso, né? O ar-condicionado tem isso. Então, refrigeração, parada por temperatura e retorno da refrigeração. Então, a refrigeração, no meu ver, é um só. É entre ela funcionar, parar por temperatura e voltar. Isso é refrigeração, né? Que gela, descansa, porque está com uma temperatura boa, e volta a gelar. Então, para mim, é o ciclo de refrigeração. E dentro do ciclo de refrigeração, tem a parada para o set point e o retorno para funcionamento. O segundo ciclo que a gente entende é o degelo. E esse já seria um ciclo, né? Porque aí ela está gelada, e aí os forçadores, sejam eles a forçada a ar, que são os ventiladores, ou o natural, que são só o evaporador, mas não tem hélice, não tem nada, é só o evaporador, né? Ou então tubulação interna de algum recipiente, um tanque, enfim, infinita possibilidade de evaporador. Então, o segundo ciclo seria o degelo. Aí, o que você tem no degelo? O tempo que ele vai ficar descongelando e depois o retorno dele, né? Então, quando ele vai retornar, quer dizer, entra sai a refrigeração, entra o degelo. Muito bem. Esse é o ciclo de degelo. Quando acaba o degelo, tem o terceiro ciclo, que seria, a gente chama de fan delay, que é o tempo de gotejamento. Ele fica, né, aquelas gotinhas, aquelas águas que está lá pelo evaporador, que vai caindo. Isso também tem um tempo, é o fan delay. E depois ele tem
zera tudo. Ele para o fan delay, ele não tem mais resistência, ele não está mais congelando, não tem mais resistência ligada, não tem nada. Ele vai voltar à refrigeração, né? Ele tá voltando. Aí vai ter a temperatura de retorno, né? Isso está dentro do fan delay. Então vamos voltar para a gente poder entender. Refrigeração é o 1, que tem aqueles dois, para, liga e desliga. Degelo é o 2. E fan delay é o 3. Aí acabou o fan delay, o que ele faz? Ele volta à ventilação. Mas no caso do ventilador, no evaporador forçado, que tem ventilador. No que não tem ventilador, já vai voltar à refrigeração. Mas nos que tem ventilador, volta só a refrigeração. Ele não vai voltar ao ventilador. Então seria o... Esqueci o termo agora. Ao vivo é foda. Então volta só o refrigerador. Para que volta só o refrigerador? Para que volta só a refrigeração? Para baixar a temperatura do evaporador, né? Para baixar a temperatura do evaporador, para poder ligar o ventilador, para o ventilador não jogar aquele vento quente da resistência. Né? Mas entrou de degelo, a resistência não é quente, ela não tem um ponto de parada, ou por tempo, ou por temperatura, então ela vai ter vai voltar a gelar, vamos dizer assim, bem leigo, vai voltar a refrigerar, e aí vai baixar a temperatura do evaporador, aí sim que vai entrar o ventilador, e aí volta a refrigeração. Então, basicamente, são 4 ciclos, por isso que é ciclo, porque vai, assim, refrigeração, degelo, fan delay, refrigeração, degelo, fan delay, degelo, fan delay, refrigeração, é um ciclo intermitente. É isso que o aluno precisa entender, é isso que o técnico precisa entender. Se ele entender e conseguir traduzir isso para o evaporador, ele vai fazer essa população em todos os controladores. Aí não depende de marca, não tem a marca, qualquer marca. Porque todas as marcas de controlador estão baseadas nesse conceito de refrigeração, degelo, fan delay, e aí refrigeração de novo e vai por aí afora. E aí dentro de cada processo tem os seus macetezinhos, suas dicasinhas e tal, temperatura, isso, aquilo, posicionamento do sensor. Isso aí a gente pode discutir passo a passo. O que você entendeu disso tudo aí, Francisco? Professor, primeiro eu vou falar para o senhor, as minhas dúvidas são em relação a esse tudo, isso que o senhor falou por último aí, em relação a essas 4 etapas. Então, vamos trabalhar cada etapa de cada vez, então, já que você tem a dúvida. Vamos começar primeiro pela refrigeração, né? O que precisa para um evaporador? Vamos trabalhar com um evaporador forçado, é o mais comum, né? Evaporador com ventilador, e numa câmara normal, comum, não importa a temperatura, nós vamos inventar tudo aqui e vamos trabalhar com ela. Então, se você precisa baixar essa temperatura dessa câmara, vamos dizer para menos 5. Temperaturazinha boa e tal, que já usa resistência, né? Que até menos 2, não há muita necessidade de resistência. Agora, a partir de menos 5, há uma necessidade de resistência elétrica. Ou degelo a gás quente, que a gente pode também falar isso. Então, você vai lá colocar a temperatura de refrigeração, menos 5, 7 pontos. Colocou a temperatura de refrigeração. E ele vai refrigerar. Enquanto isso, você pensa em quantos graus vai ser necessário para ele voltar. Então, você vai colocar o set point, temperatura de trabalho, menos 5. Né? E vai pensar como que a câmara vai se comportar e ela vai parar em menos 5 e quantos graus ela tem que voltar. Isso você pode observar. Você coloca o menos 5 e deixa ela funcionando. Você vai estar presente lá na câmara. Você coloca o menos 5 no set point e deixa ele funcionar. Câmara fechada, em teste, deixa ela funcionar. Quando ela atingir o menos 5, automaticamente o controlador vai desligar o compressor, né? E vai ficar funcionando só o ventilador. Muito bem. Eu quero falar desse ponto. Quando ela desligar o ventilador, quando ela desligar o compressor, ou fechar a solenoide, depende se for pump down, né? Pump down a gente pode explicar o que é isso mais para frente. Ela vai desligar essa saída. O que vai acontecer? A temperatura vai voltar a subir. Vamos imaginar que você não abriu a câmara, então essa temperatura vai demorar a subir, né? Vai menos 4, menos 3, menos 2 e por aí afora. Aí você pensa, vou olhar dentro da câmara para ver a quantos graus ela ainda está boa. E o produto fica de boa. Aí você vai abrir a câmara, vai olhar,
e você percebeu que a -2, pouca coisa mudou. Só a temperatura e a mercadoria está tudo direitinho e tal. O que você tem que fazer? -2 seria a temperatura ideal para eu fazer ela voltar, certo? Aí eu penso assim, quanto que é -5 até -2? Com certeza é 3 graus. Isso aí é que eu vou colocar no diferencial do controlador. Aí vai depender do modelo. Um diz que é diferencial esterese, outro diz que é retorno da temperatura. Então, cada fabricante diz uma coisa, mas é tudo igual neles todos. Só você achar esse parâmetro que diz qual é o tempo, qual é a temperatura, quanta temperatura você vai colocar, quantos números, né, quantos graus você vai colocar ali para configurar o diferencial entre ligar e desligar. Aí você vai colocar 3, não precisa ser menos nem mais, é 3, é o número 3. Então, o que vai acontecer? Quando chegar em -5, ela vai desligar, e quando chegar em -2, ela vai ligar. Então, você já fez dois parâmetros. O de set point, que era -5, e o de diferencial, que são 3 graus. Então, você já colocou 2 parâmetros para funcionar. Quer dizer, basicamente, tua cama já vai fazer tudo. Quer dizer, ela já vai gelar, já vai desligar, e já vai voltar. Já está com 2 parâmetros funcionando. Bom, já que eu resolvi o parâmetro da refrigeração, que ele é dividido em 2 partes, o parâmetro da refrigeração é dividido em 2 partes. Entre estar ligado e estar desligado pelo set point. Então, eu já resolvi esse problema. Agora, eu tenho que ver qual. Eu tenho que ver o parâmetro de degelo. Saber em que temperatura ela deve estar para mim fazer o degelo. Isso complica um pouco. Então, a maioria dos controladores diz o seguinte, que você pode escolher o degelo por temperatura ou por tempo. Bem possível dar merda isso, desculpa o palavrão. Então, o que acontece? Quando a pessoa escolhe por tempo, você precisa saber quanto tempo leva para aquele evaporador ficar com tanto gelo que há necessidade de um degelo. Porque qual é a necessidade de degelo? É justamente aquela camada de gelo que cria no evaporador e já não troca mais. Você sabe, todo mundo sabe, que quando o congelador da geladeira, de casa, o mais simples que for, começa a ter uma espessura aí, tal, X espessura de gelo, ela já não troca mais calor com o ambiente, e aí ela para de gelar. Então, o melhor teste a fazer é deixar refrigerando e acompanhando o desenvolvimento da temperatura. Ela vai chegar em algum ponto. Bom, se ela chega em -5 e desliga, vamos dizer, em 10 minutos, o próximo 10 minutos ela tem que fazer a mesma coisa. Vai chegar uma hora que ela vai estar chegando em -5 com a maior dificuldade possível. Ela não está levando mais 10 minutos, ela 15, 20, meia hora para chegar em -5. Por quê? Porque deve estar cheio de gelo lá. Aí você vai olhar, isso aí é uma coisa que você tem que visualmente olhar lá o evaporador para ver como é que está a situação do evaporador, qual é a camada de gelo que tem nele já na tubulação. Aí você percebe que já há uma camada de gelo, mesmo na área que o vento passa, né? Eu vou falar vento, mas o certo é falar ar. O local onde passa o ar, nas aletas, mesmo passando o ar do ventilador, aí já ainda tem gelo. Está vindo uma camada de gelo. Então, naquele momento ali, ele já não está trocando calor tanto quanto o início. Se você observar no controlador, ele te dá quanto tempo ele está trabalhando. Alguns controladores, você aperta um botão da direita, da esquerda, não sei o quê, ele fala assim, estou trabalhando há 2 horas, 3 horas, ou você está medindo no relógio o tempo que ele está trabalhando. Então quer dizer que quando chega assim vamos supor, uma hipótese, 2 horas de trabalhado, é bom que haja um degelo. Então, esse tempo de 2 horas é que você vai colocar na função de tempo de refrigeração. É isso aí. Então, agora você está no segundo ciclo e você precisa colocar o tempo de refrigeração. E esse tempo vai ser adicionado no controlador, no parâmetro que é tempo de refrigeração. Em alguns controladores diz que é intervalo entre o degelo, que é a mesma coisa que a refrigeração, porque se tem um intervalo entre o degelo é porque é a refrigeração, né? É o intervalo entre o degelo. Entre um degelo e outro é um tempo, que é o tempo de refrigeração. Daí você vai colocar no teu parâmetro lá, na tua função, no controlador, que é o tempo de refrigeração, ou em alguns controladores intervalo de degelo. Daí você já vai conseguir chegar no degelo. Bom, só que a maioria dos controladores, além de ter o tempo, tem também a temperatura. E quem que faz a leitura desta temperatura?
para saber o final do degelo, né? É um sensor 2. A maioria dos controladores hoje em dia tem 2 sensores, alguns têm 3 sensores, né? Mas a maioria mais usável é o de 2 sensores. Então, você vai pegar o sensor que é responsável pelo evaporador, que é o sensor 2, às vezes não é, pode ser que seja em outro controlador seja 1 ou 3, não sei, vai depender do fabricante. E aí você vai pegar o sensor que é responsável pela temperatura de evaporação e vai fixar ele no evaporador no local adequado. Ou talvez o fabricante do evaporador diga para você, olha, aqui, tem um ponto aqui, você fixa, né? Ou então você vai aprender na minha aula o ponto ideal de fixação do sensor do evaporador. Para quê? Para o controlador fazer a leitura do final do evaporador. Um minutinho. Voltando ao assunto do degelo. Então, esse sensor 2, né? Sensor 2, ele vai ficar preso. Ele que vai fazer a leitura do evaporador. E a maioria dos controladores pergunta qual é a temperatura para afinar o degelo. Para que isso? É uma segurança. Porque se você colocar... Porque tem uma pergunta também que diz assim, qual o tempo de degelo? Você vai ter que colocar a informação lá, qual o tempo de degelo. Qual o tempo de degelo? Você não sabe. Isso é uma coisa que você vai ter que ver. Você vai ter que deixar o tempo maior possível, colocar para fazer degelo manual, e muitos controladores têm essa possibilidade de colocar manual, ou você ficar aguardando a entrada do degelo e acompanhar em quanto tempo vai fazer degelo do evaporador. Se é em 10 minutos, se é em 15 minutos, se vai levar 20 minutos, ou até mesmo meia hora, que é um tempo razoável, né? E aí, você percebendo que ele levou esse tempo para fazer o degelo, que o evaporador levou para fazer o degelo, um minuto. Então, você vai ver lá o tempo e vai colocar ele no parâmetro que tem no controlador. Existe um número, né? A função tal, no controlador TC900, se não me engano, o tempo é F14, né? No F14 você vai colocar o tempo que você achou que fez o degelo satisfatório. Beleza. Foi lá, digamos que foi 20 minutos, você coloca lá 20 minutos, e toda vez que ele entrar para degelo, ele vai fazer o degelo em 20 minutos. Quando passar os 20 minutos, ele para o degelo e entra em fan delay, que é o gotejamento, né? Ele vai fazer isso, o controlador vai fazer isso. Mas só que tem a função de temperatura, né? A gente tem um sensor lá fixado num local estratégico no evaporador para saber que não existe mais gelo no evaporador, certo? E o que vai acontecer? Esse sensor vai estar lendo a temperatura do evaporador. E vai que nesses 20 minutos, digamos, o evaporador chegou a 20 graus, não sei, é uma hipótese, né? Aí ele vai marcar lá no controlador que está a 20 graus o sensor. E você pode também transcrever essa temperatura para o controlador. Se eu não me engano, no TC900 é função F13. Aí você coloca lá 20 graus. É em números, aí já fica 20 graus. Entendeu? Porque o controlador ele tem duas funções de temperatura. Ou você põe Fahrenheit, que não é o nosso caso, ou graus Celsius, que é o nosso caso. Então, ele já vem, aqui no Brasil, ele já vem em graus Celsius, né? Aí, se você for americano, ou tiver na América do Norte, ou algum país que use Fahrenheit, aí você faz lá o parâmetro, muda o parâmetro para Fahrenheit, e tudo que você fizer vai ser em função de Fahrenheit. Bom, então, essa parte do degelo, essa é a característica do degelo. A refrigeração é a refrigeração, set point, volta a refrigeração. O degelo para sai o sinal do compressor, fica só o sinal do degelo, que é para acionar uma resistência, ou talvez acionar um contator para acionar uma resistência, ou talvez até acionar um gás quente para fazer um degelo a gás quente. E eu também posso explicar o gás quente, como é que funciona, para você entender. Aí, o que acontece? Então, a gente está no segundo ciclo, que é o ciclo de degelo. Então, o ciclo de degelo é baseado em entrar resistência, passar um tempo, descongelar o evaporador, ele está por tempo, ele tem um tempo que você colocou, 10, 20, 15 minutos, e tem a temperatura lida pelo sensor 2, ou sensor de evaporação, depende do controlador, que vai ler a temperatura do evaporador, que também você coloca uma temperatura que você vai registrar manualmente. Lá olhar e tal, abrir o controlador, ver qual a temperatura que está,
e registrar aquela temperatura no parâmetro, se for um TC900, no parâmetro 13. Você vai registrar, digamos, 20 graus e no parâmetro 14, 20 minutos, digamos, com o tempo. Aí já está resolvido o degelo praticamente. O único detalhe que falta nesse degelo seria o fan delay, né, que é o gotejamento. Aí você escolhe um tempo, porque depois que desligar a resistência, por que vai desligar a resistência? Porque o sensor vai ler 20 graus, vai ter os 20 minutos passados, vai parar a resistência, vai ficar só o quê? Nada, tudo parado. Daí vai o quê? Vai ficar pingando, gotejamento. Então é o fan delay. Por que fan delay? Porque é a espera da volta do ventilador. Por isso que chama fan delay. Fan é ventilador, delay é tempo. Então é o tempo de espera para voltar o ventilador. E aí isso aí você tem 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 4, você põe o tempo que você quiser. Mas assim, para eu ver o tempo que eu faço, o que eu faço? Eu vou observar de novo para ver o momento que o evaporador não tem mais gota, ele está praticamente seco. Ah, professor, no meu evaporador levou 5 minutos. Então eu coloco 5 minutos lá, eu coloco 3 minutos, eu coloco 1 minuto, eu coloco 1 minuto nenhum. E aí, assim que passar o tempo de fan delay, o que vai entrar? Se for o evaporador com o ventilador, vai entrar o compressor. Vai abrir o sinal de refrigeração e daí o ciclo volta todinho de novo, refrigeração. Entendeu? Então o ciclo é refrigeração, degelo, fan delay, refrigeração. Tá bom, Francisco? Qual a dúvida que você tem ainda aí nessa parte do degelo, que é mais complicado um pouco? Não, professor, já deu uma clareada aqui na minha mente, mas eu acho mesmo que vai ficar assim. Para mim tirar dúvida de ver vai ser quando eu tiver diante. Eu acho que, na minha entender, quando eu tiver diante do problema, lá diante, não é? Verdade. Quer dizer, o senhor tá dando aí vou usar aqui um termo aqui do pessoal do Rio de Janeiro. O senhor está me dando um bizu, entendeu? E o que acontece? Quando eu estiver de frente para o problema, eu vou lembrar dessa sua aula, dessas suas palavras, da sua aula. Aí eu vou falar, o professor falou isso, vou fazer. O professor falou aquilo, vou fazer. O senhor entendeu? Eu acho que vai ser por aí. E no pior, e no melhor das hipóteses, eu já pensei até de repente, futuramente, eu já vi o senhor falando aqui lá no grupo, que o senhor tem, como é que se diz? Que o senhor faz, tipo assim, agora faltou a palavra. Auditoria, consultoria. Isso, consultoria, professor, muito obrigado. Que o senhor faz consultoria, o senhor, uma aula particular, o senhor monta e vai, entendeu? E futuramente eu estou pensando em fazer isso, em contratar o senhor para a consultoria, entendeu? Assim, fazer uma consultoria com o senhor, entendeu? Uhum. E eu vou falar, né, para